Olá! A série de vídeos Ideias Pedagógicas é fruto do projeto de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Itaberaba em parceria técnica com o ICEP, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. E é por meio desses vídeos que nós esperamos despertar em nossos profissionais da educação importantes reflexões sobre práticas pedagógicas que visam melhorar ainda mais a qualidade da educação em nosso município. Educadoras e educadores do município de Itaberaba, é com muito orgulho que o ICEP, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, está realizando a série Ideias Pedagógicas, que é composta por 5 vídeos e lives, onde especialistas da nossa instituição estarão dialogando conteúdos importantes para este período. Temos certeza que vocês vão gostar. E os vídeos vocês poderão utilizar também em outros espaços formativos para ampliar reflexões, diálogos com professores, coordenadores, gestores escolares. Um grande abraço e não deixem de assistir. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro de 2 vídeos elaborados com a finalidade de se discutir a ampliação da proficiência escritora nos anos iniciais do ensino fundamental. Meu nome é Kátia Bracklin, sou formadora e especialista no ICEP, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. Este vídeo foi organizado a partir de 4 questões que são as seguintes. É preciso saber escrever para produzir um texto? O que é preciso saber para produzir um bom texto? Que textos os escritores iniciantes devem produzir? Que implicações a resposta a essas questões pode trazer para a sala de aula? Bom, a nossa reflexão começa com a primeira pergunta, que é a seguinte: é preciso saber escrever para produzir um texto? Bom, quando a escola acredita que sim, todo o investimento inicial do ensino, por vários meses, é focado na compreensão do sistema de escrita. Por isso, os ditados circulam muito nessas salas de aula. Até porque o foco do ditado é a compreensão do sistema e as questões ortográficas, não é? No geral, os textos só são solicitados ao aluno após essa alfabetização inicial. No entanto, mesmo que sejam solicitados só após a alfabetização inicial, costuma circular durante o período de trabalho com o sistema frases isoladas, muito simplificadas e organizadas a partir de um critério de complexidade das sílabas e também das questões ortográficas. Quando as frases são agrupadas, o único critério do agrupamento é o de justaposição e, ainda assim, a escola os chama de textos e oferece para as crianças, tanto para leitura, quanto para cópia, quanto para leitura, quanto para escrita, né? Bom, essa prática, ela resulta na formação de um conceito equivocado do que seja texto, né? E de 2 aspectos fundamentais. O primeiro, que é a textualidade. Porque um texto genuíno não se organiza a partir da justaposição, mas de outras relações, do tipo relações de temporalidade, de causalidade, de hierarquia, né, de argumentação, né? E esses textos, quando organizados assim, têm a coesão e a coerência garantidos. Além da textualidade, o conceito é equivocado do ponto de vista do que seja um texto realmente, né? E o que é um texto? Um texto é a materialidade de um enunciado que foi elaborado por alguém que gostaria de dizer algo para outro alguém com determinada finalidade em uma circunstância enunciativa específica. Mesmo quando a escola passa a trabalhar com textos efetivos, né? Não é a prática dessa escola
trazer para dentro da sala de aula os textos genuínos, aqueles que circulam nas práticas sociais de escrita, né? E, por outro lado, aqueles aspectos que são essenciais, indispensáveis para a constituição da proficiência escritora do aluno, eles não são tomados como objeto de ensino. Retomando a pergunta inicial, e se a resposta fosse outra? E se a resposta fosse não, não é preciso saber escrever para produzir um texto? Qual é a consequência para a sala de aula desta resposta? Né? Bom, é muito simples. Se os alunos não precisam grafar os textos para produzi-los, então, muito provavelmente, é possível organizar o ensino de outra maneira. É possível que eu organize 2 eixos paralelos de trabalho, paralelos e concomitantes, sendo um o trabalho com a compreensão do sistema de escrita e outro o trabalho com os aspectos indispensáveis para a produção de textos, né? Aqueles aspectos que se referem aos procedimentos de escrita, aos comportamentos de escritor, às capacidades de escrita e a todos os conhecimentos que se referem ao objeto, aqueles conhecimentos que os alunos precisam dominar para poderem produzir um texto bom, que funcione. E qual seria a vantagem dessa organização? Dawes diria que é a aprendizagem precoce, né? Ou seja, quanto mais cedo você toma um objeto, né, como foco da reflexão do aluno, mais cedo ele terá apreendido, mais cedo ele terá se apropriado das características desse objeto e, portanto, mais cedo essa proficiência vai sendo constituída. A prática das escolas, que diz sim àquela pergunta, não é? Ela, no geral, também tem uma outra concepção que a acompanha, tem um pressuposto. O pressuposto é trabalhar com os textos que circulam nas práticas sociais que acontecem para além da escola, né? Ou seja, nessas práticas sociais que estão presentes nos círculos religiosos, nos círculos de lazer, no jornalismo, na propaganda, né? Que estão presentes na ciência, que estão presentes também na área jurídica, ou seja, com os textos que circulam nas práticas sociais, que são absolutamente indispensáveis para a constituição da cidadania do nosso aluno, né? Na verdade, saber circular por essas práticas é condição de cidadania, né? E quando você circula por essas práticas, como nelas circulam textos específicos dessas práticas, os alunos vão se apropriando dos textos e de suas características, né? Então, por um lado, você tem a frequentação do aluno a essas práticas, uma frequentação orientada pela escola, pelo professor, né? E, por outro lado, você tem a apropriação das características desse objeto texto de um modo genuíno, de um texto que efetivamente circule, não apenas na escola, mas em outros círculos também. E aí nos deparamos com uma questão. Como essa aprendizagem de produção de texto sem saber escrever pode acontecer na escola? De que modo? Eu sei que todos nós já sabemos, não é? Já faz décadas que a gente discute essa atividade, não é? E as pessoas já fazem isso mesmo que a escola não tenha discutido. E as crianças hoje de 5 anos, mesmo que não estejam alfabetizadas, elas gravam o seu texto no celular e pedem para a mãe registrar. É o caso de um aluno, ano passado, na Bienal do Rio de Janeiro. Ele fez experiências com tintas, depois gravou o texto em um celular, ofereceu para a mãe, que registrou, que grafou o texto do aluno, e depois os dois organizaram a obra
articulando o texto verbal com as ilustrações. Ele foi considerado o mais novo escritor da Bienal ano passado. Então, como isso pode acontecer na escola? Né? Na escola, nós já sabemos. A gente pode elaborar, organizar uma atividade que a gente chama de prática colaborativa de produção de textos com o escrevente. Né? Ou seja, alguém que grafe para o aluno um texto que é ditado por ele, que, portanto, é produzido por ele. E, nesse caso, estamos falando, obviamente, do professor, não é? O professor seria o interlocutor ideal para o aluno, né? Porque ele vai assumir dois papéis nessa atividade: o papel do professor e o papel do escritor proficiente. Ou seja, ele tanto é aquele que sabe escrever bem, quanto é aquele que vai ensinar a escrever bem. O professor precisa assumir esses dois papéis. E ele precisa, portanto, ter clareza de quais são os conteúdos implicados nessa atividade. O que é preciso tornar visível ao aluno para que ele possa se apropriar no processo de constituição da sua proficiência escritora. E esse aspecto é fundamental. Tornar visível esses conteúdos é fundamental. Não basta fazer, agir. É preciso tornar visível para que o aluno possa se apropriar. E que conhecimentos seriam esses?